Paz do Senhor, bom dia, tudo bem? A gente está falando sobre Paulo, né? A gente vai falar um pouquinho desse exemplo de vida, né? Pra gente saber mais de como servir ao Senhor. Aí fala aqui em Atos 25, 6 e 7, fala assim: E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, aqui fala de Festo que desceu de Jerusalém, falando aqui no começo do capítulo 25, para Cesareia. Aí fala, e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então eles foram de Jerusalém até Cesareia, culpando Paulo, né, ali. Aí no versículo 11 diz assim: Caso, pois, e Paulo falando, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então aqui Paulo estava sendo questionado, né? O pessoal eles estavam acusando Paulo, né? E ele estava ali se defendendo naquele momento, né? Eles estavam falando para Festo, tentando acusar Paulo para tirar a vida dele, né? E ele falou, né? Ó, não tem acusação, né? Se tiver alguma coisa, ele estava pronto para morrer, mas que não tinha nada e que ele apelava para César. Ele sabia que ele era inocente, ele estava tentando provar a inocência dele, mas estava ali, né, disposto até a morrer, mas ele sabia que ele era inocente. Então, ele falou, se tiver alguma acusação, mas não tem, né, ele quis falar. Aí a gente vai ler o 23, né, porque ali no começo, nos 2 primeiros que a gente leu, o pessoal estava tentando acusar ele, né, que aqui eram os judeus, né, rodearam-nos os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, então estava tentando acusar ele. Aí no 24, no 23 fala assim: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então, tinham os judeus que desceram para acusar Paulo. Festo estava ali, né, que era o governante naquele momento, que estava ali recebendo as acusações. Aí, Agripa e Berenice foram com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, né, entraram na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, né. Muitas pessoas importantes estavam ali naquela audiência que estava sendo contra Paulo. Aí o 24. Então disse Festo, rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Ó, ele falou, né, que toda a multidão dos judeus, toda a multidão recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, né, que eles estavam em Cesareia, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Olha tanto de gente que estava envolvida nisso. Os judeus tentando tirar a vida de Paulo, porque ele prega o evangelho. Aqui, ó, a gente vai ler. Aqui eu leio o 19. Fala assim: traziam contra ele, que é antes, né? Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. E aqui foi Festo falando, né, para aqueles que estavam ali, né, que ele estava conversando, que ele estava querendo expor, né, o porquê que Paulo estava sendo, né, passando por isso. E aqui a gente leu do 23 ao 25, que eles, aquele monte de pessoas estavam ali, né, porque estavam querendo tirar a vida de Paulo por causa dele pregar o nome do Senhor Jesus, né? Então ele fala assim, e aí ele falou no 25, porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Então a gente vê que Paulo estava sendo acusado. Muitas pessoas, líderes importantes e poderosos, estavam acusando ele, tanto os judeus como pessoas importantes, governantes, estavam contra ele por causa de pregar o nome de Jesus. E muitas vezes, quando uma pessoa persegue a gente por causa do evangelho, a gente quer cobrar Deus de alguma coisa.
Mas, Senhor, estou falando no teu nome, a pessoa está me perseguindo, isso, aquilo. E Paulo sendo acusado ele tava no outro lugar. O pessoal veio de Jerusalém para Cesareia. Foram mó galera, né? Foram várias pessoas para, com todo respeito, né? Todo respeito para falar, eu falando aqui com vocês, eles foram de Jerusalém para Cesareia para acusar Paulo, porque Paulo estava pregando, afirmando que Jesus, né, que ele fala, chamado, que certo morto, para eles, ele estava morto, né, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo, porque Paulo estava pregando que Jesus morreu e ressuscitou e nele temos vida. Por pregar o evangelho, estava sendo muito perseguido, totalmente perseguido. Então, que a gente possa tomar essa força, né, isso como exemplo, que ele falou, meu, né, se vocês acharem alguma coisa, vocês podem me matar, mas não tem nada que vocês podem fazer, tanto que o Festo fala no versículo 25, né, porém eu achei que ele nada praticara passível de morte, né, mas como ele tinha apelado para o imperador, né, e aí ele ia mandar para o imperador. Então ele fala, né, que mesmo ele não achou nada. E Paulo estava sendo acusado injustamente, acusado para ser morto, não era nem para ser preso, apanhar nada, para ser morto. Ele estava correndo risco de ser morto. Não, autoridades, era algo sério, né? Que muitas vezes a gente lê, parece que é uma história, né? Tá, não sei o que, não, foi um acontecimento. Ele foi acusado, é como se tivesse decretado a morte de uma pessoa porque ela pegou, igual acontece em outros países, decretar a morte de alguém por conta de pregar o evangelho, né? Então que a gente possa ter como exemplo essa firmeza de Paulo em levar o evangelho a ponto de, se precisar, morrer pelo evangelho, né? Para falar do nome do Senhor, que ele ressuscitou, e ele fazia isso em prol de outras vidas, porque ele já era salvo no Senhor, ele já tinha salvação, ele pregava por amor a Jesus, por amor do encontro que ele teve com o Senhor Jesus, por amor a Deus, por amor ao Espírito Santo de Deus, porque ele conhece a graça, ele conhecia a graça do Senhor, mas ele pregava também por amor a vidas, para que vidas fossem salvas e tivessem a salvação, que possam ter a salvação, porque ele já era salvo. Mas ele, por amor ao Senhor, ele fazia a vontade do Pai, a vontade do Senhor Jesus, e assim fazendo também a vontade do Espírito Santo de Deus, mas também se preocupando com pessoas para que fossem salvas. Então, que a gente possa ter como exemplo isso que Paulo fez, de ter esse temor, esse amor, essa consideração pela vontade do Senhor, porque é o que Deus quer, que nós o amemos e amemos o nosso próximo, né? Que nós o amemos a ponto de colocar a nossa vida, né, se necessário, oferecer nossa vida para a pregação do Evangelho e também amar o nosso irmão a ponto para querer que ele seja salvo. Deus abençoe nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia.